Olá, eu sou a Midiu e você, forma de vida. É muito bem-vindo a esse canal. Como esse é o vídeo de inauguração desse canal, achei apropriado começar pela criação que me introduziu a todo esse universo do terror asiático. Ringo, terror japonês de 1998. E aqui já vale ressaltar que, coincidentemente, os eventos do filme se passam no mês de setembro, mês em que criei o canal e estou postando esse vídeo. Não, isso não foi planejado, só percebi desse detalhe enquanto revi o filme para fazer o vídeo. Coincidências à parte, vamos voltar alguns anos na vida dessa pessoa, Espectro, que vos fala. Eu, como provavelmente boa parte de vocês, cresci nos anos 2000 e desde cedo já tive contato com o gênero, e muito provavelmente por influência da minha mãe, que também ama terror. Mas por que eu tô pontuando esse detalhe do meu passado? Bom, primeiro para que possamos nos conhecer um pouco mais, já que acabamos de nos apresentar. E segundo, porque foi nessa época que eu tive contato com um dos filmes que, no futuro, me colocaria no caminho para encontrar Ringo. Ou Ringo. É isso aí. É claro que eu tô falando do Chamado de 2022, a adaptação americana do filme japonês. Na época, O Chamado se tornou o meu filme favorito de terror, e claro que isso me assustava, eu era uma criança, mas mesmo assim eu gostava a ponto de ter visto o filme várias e várias vezes. E claro, na época eu não fazia ideia de que aquilo era uma adaptação, eu nem sabia o que era uma adaptação, remake, cópia, como eu posso colocar isso? Anos depois, já mais velha e agora com acesso à internet, porque antes os meus pais alugavam os filmes na locadora. Sim, eu cheguei a viver a época das locadoras, desde os resquícios do VHS até a ascensão e queda dos DVDs e Blu-rays, assim como a chegada e dominação da internet como a gente conhece. Sim, as crianças dos anos 2000 têm muita história para contar, mas como eu já tô parecendo uma senhora de 80 anos falando do passado, vamos voltar pro assunto do vídeo. Enfim, eu tive acesso à informação, descobri a existência do original, assisti e dali em diante mergulhei em toda a mídia do gênero que o Oriente tivesse produzido. Filmes, jogos, livros, quanto mais eu descobria, mais eu me interessava. Os anos foram passando e eu continuei consumindo esse tipo de conteúdo avidamente. E agora, em pleno setembro de 2023, cá estou eu começando um canal no YouTube para abordar o tema. Eu não ia dizer nada, afinal esses filmes são bem antigos, mas para não dizer que eu não avisei, teremos spoilers. É comum quando falamos dessa franquia que nos limitemos ao primeiro filme, tanto no original quanto na versão hollywoodiana. Afinal, as sequências foram piorando a cada novo lançamento, mas nesse vídeo eu quero ir mais além. Meu objetivo aqui é abordar os 4 primeiros filmes japoneses, que, em teoria, fecham um arco principal dessa história, especialmente 3 deles. Primeiro, é preciso esclarecer que o título original do primeiro filme não é Ringu, mas sim The Ring, no inglês mesmo. Aqui no ocidente ele foi distribuído com o nome de Ringu só para não gerar confusão com a versão americana, que usou o mesmo nome, mas para facilitar a compreensão, eu vou continuar me referindo ao original japonês como Ringu ou Ringu. Segundo, o filme de 1998 não foi de fato o primeiro, mas, meus amigos, esse é só o primeiro nó que eu darei na mente de vocês. Acomode-se, pegue um café e permita-me tentar desvendar a maldição de Sadako. Monstros nascem ou são criados. Toda essa história veio ao mundo pela mente de Koji Suzuki, um dos maiores autores de horror no Japão, através de seus romances homônimos. A primeira aparição dessa história no cinema foi em 1995, com o Ring Kanzenban. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas é mais ou menos isso. Que passou despercebida por ter uma produção com selo trash de qualidade, mas dizem ser a mais fiel aos romances originais, embora seja difícil para nós confirmarmos, já que o livro nunca veio para o Brasil. Eu acho, pelo menos eu nunca encontrei.
Foi somente em 1998 que Hideo Nakata imortalizou seu nome como um dos filmes responsáveis por apresentar o cinema japonês de horror ao mundo. A partir dele, tivemos um dos maiores sucessos do gênero até hoje, com diferentes adaptações em outros países e reconhecimento mundial. Além da versão americana que todos conhecemos, em 1999 a Coreia do Sul também apresentou ao mundo sua adaptação da história com The Ring Virus. E guardem essa palavra porque ela vai voltar a aparecer por aqui. Apresentações devidamente feitas, vamos mergulhar na história original. Apenas um lembrete, eu vou seguir a ordem de lançamentos dos filmes por enquanto, não a ordem cronológica dos acontecimentos. Eu vou trazer conosco a versão americana mais um pouco, só para que as pessoas que só viram essa também consigam acompanhar. Devo dizer que esse é um caso em que Hollywood não estragou um filme, muito pelo contrário. Eles adaptaram muito bem a história apresentada no original, sendo os dois muito parecidos em questão de acontecimentos e progressão da história. Recapitulando, então, temos uma mãe solteira, jornalista, que se depara com uma suposta fita amaldiçoada e passa a investigá-la. Após assistir a fita, passa a buscar uma maneira de se livrar da maldição e sobreviver. Sua motivação é intensificada após seu filho também ver a fita. Durante a investigação, ela recebe auxílio do seu ex-marido e pai do seu filho. O desfecho do enredo culmina num poço, onde a geleia da Sadako é encontrada e resgatada. E parece que teremos um final feliz, mas nosso companheiro de jornada, vulgo ex-marido, descobre que encontrar o presuntinho não foi o bastante e vai de arrasta para cima. Nossa protagonista tem um momento de eureka e descobre que o que a salvou foi fazer uma cópia e, mais do que depressa, leva seu filho para fazer a tal cópia e assim salvá-lo e, consequentemente, passar a maldição para frente. Essa é a história que todos nós conhecemos muito bem. Pontuando aqui alguns detalhes, uma das diferenças mais notáveis entre as duas adaptações é que a americana tentou ser bem mais gráfica. As vítimas encontradas têm uma aparência muito mais anormal e chocante em relação ao original, que apesar de ainda terem um aspecto estranho, é mais fácil de acreditar. Os músculos faciais são contorcidos, indicando muito bem o pavor que aquela pessoa sentiu antes de subir, sem o uso de maquiagem ou CGI. Outro ponto é a própria Sadako. Na versão americana, ela é exageradamente fantasmagórica, enquanto no original ela parece bem mais humana. Afinal, é claramente só uma atriz ali, sem maquiagem ou próteses ou efeitos especiais. Sinceramente, eu acho que as duas maneiras são igualmente válidas, cada uma vai agradar um tipo de pessoa específica. Pessoas que se impressionam mais com o terror visual provavelmente ficarão mais satisfeitas com a versão americana, enquanto as pessoas que encontram maior tensão naquilo que se aproxima mais da realidade se sentirão mais satisfeitas com os métodos do original. Vale ainda ressaltar que, apesar de ter sido um marco para o cinema do horror, Ringo não é um filme absoluto. Ele tem sim falhas, algumas coisas não envelheceram muito bem, além de que algumas situações forçam um pouco a barra sendo muito expositivas ou absurdamente convenientes. Ainda assim, é inegável que estamos tratando de um clássico. Mas agora, meus amigos, é que a coisa fica passagem só de ida para o sanatório mais próximo. Catálogo Mandela. Eu sei que isso pode parecer aleatório nessa altura do campeonato, mas faça o seguinte, não leve ao pé da letra, isso é só para ajudar você a enxergar o ponto que eu quero. Pegue a alma desse projeto e separe de todo o resto. Realidades alternativas, uma entidade na Terra literalmente mudando o mundo, outras versões de si mesmo e você perdido no meio dessa confusão. Esse é o ponto que eu quero deixar guardado no cantinho da mente de vocês. Memorizou? Beleza. Agora pega seu bloquinho e vamos anotar os personagens desse universo caótico para ninguém se perder no processo. Até o momento, os nomes que temos que ter em mente é Reiko Asakawa, a jornalista, Yoichi, filho dela, Ryuji Takayama, o ex-marido, e Mai Takano, a moça que o Takayama apresentou como aluna. Com esses nomes gravados, podemos seguir. Sim, meus amigos, esse também é de 1998, mas não apenas no mesmo ano. Eles foram lançados juntos, só que é nesse que o caos começa. De início, parece que ele dará continuidade aos acontecimentos do primeiro, e de certa forma ele faz isso, mas o rumo que as coisas tomam aqui ficam absurdamente diferentes.
Logo no início nos é introduzido o nosso novo protagonista, que já chega apresentando seus traumas e mostrando que está cheio de vontade de viver pela perda do filho. Felizmente ele recua e em seguida descobrimos que ele foi colega de classe do Takayama, nosso ex-marido que foi tomar um chá com Fred Mercury, para logo depois ser requisitado para fazer a autópsia dele. Até aqui, tudo jóia, estamos continuando de onde o outro filme parou, mas agora acompanhando esse doutor, o Mitsuo Ando. Algumas cenas depois, para nos aprofundarmos na psique do nosso novo protagonista, eis que ressurge outro personagem, Mai Takano, aquela que o Takayama apresentou como aluna, mas agora sendo apresentada como a atual namorada dele. Mas até então podemos assumir que ela se apresentou assim, pois claramente tinha sentimentos por ele, ou ele a apresentou como aluna para Reiko para evitar desconforto. O que quer que seja, não tem grande importância agora, pois é a partir daqui que as realidades começam a se dividir. Não é incomum que em filmes de terror os personagens tentem encontrar explicações mais científicas antes de assumirem que a situação é realmente sobrenatural. Mas aqui eles realmente assumem que a maldição é um vírus, e ainda o comparam como o da varíola. E a infestação de fato se comporta como um vírus, passando não só pela fita, mas também pelo caderno de anotações que sobrou da Reiko, e... eu não tinha dito. Reiko e Yoichi também foram de arrasta pra cima aqui. Eu falei que as coisas ficam confusas. Melhor eu terminar de resumir o filme pra vocês primeiro e depois esclarecemos o que for possível. Tá certo, depois do encontro do Ando com a Mai, descobrimos que além da mãe da Sadako, a própria Sadako e o Takayama, essa Mai também tem poderes paranormais semelhantes aos do Takayama. Mas até aqui, com exceção de transformarem a maldição num vírus, até que as coisas estão se mantendo mais próximas do filme anterior. Chegamos então à notícia de que o carro de Reiko foi encontrado e que no acidente ela e o filho foram com o pai. Dentro do carro havia uma fita destruída e nos é informado que o Yoichi já tinha ido de base antes do acidente e deduziram que a Reiko bateu ao ver que o filho já não estava mais lá. O que nos leva a crer que 1. Ela não chegou a tempo do filho fazer uma cópia, ou 2. Fazer uma cópia não foi o bastante para salvá-lo. De qualquer forma, ficamos na dúvida, pois nos é informado que o pai da Reiko tirou a própria existência, o que é bem jogado no ar, então adicionamos mais uma dúvida. Será que foi isso mesmo? De volta ao nosso doutor, o repórter da cena de acidente volta à história e parece estar investigando o mesmo que a Reiko. Ele também está com o caderno de anotações dela e o mostra pro Ando, além de entregar uma cópia da fita. Entretanto, ele alega não ter assistido, mas aí vemos que ele está tossindo. Muito. E a esse ponto a gente já sabe que isso também é um sinal da maldição, que agora é vírus, mas ainda não sabemos como essa manifestação funciona. Tá confuso? Vai piorar. Depois de muito vai e vem, Ando finalmente vê a fita, e agora Sadako não é mais uma menina, é uma mulher e... Rapaz, a maldição tá diferente mesmo. E nesse momento meu coração ficou dividido, porque olha, eu vou te falar, viu, se essa é a Sadako... Tá aí um poço que eu não me importaria de afundar. De volta ao filme, o doutor, rapaz de sorte Ando, enfrenta o repórter e ele não tá muito afim de se salvar, mas quer destruir todas as fitas para supostamente acabar com a maldição vírus. Vale ressaltar nesse ponto que esse cara é bem abalado psicologicamente por causa da perda do filho. Ele tem visões, alucinações e coisas do tipo com bastante frequência, inclusive com o Takayama. E o Ando acredita que o Takayama entregou a fita a ele como um presente para que ele conseguisse o que quer, que no caso é ir como filho, já que ele não consegue fazer sozinho. E de quebra salvaria o mundo colocando um fim na maldição. Só que, mano, nada nesse filme é puro, então é claro que as coisas não seriam tão óbvias. Continuando, o repórter se recusa a entregar os materiais no início, mas logo depois entrega o caderno da Reiko e a cópia dele para o Ando, e logo em seguida vai de detonado. Ando destrói o que acredita ser a última fita e nisso nossa médium Mai entra em ação e com o seu poder de ler a mente das pessoas descobre como Ando realmente se sente, que na verdade ele tinha medo, se culpava pelo que aconteceu com o filho e não queria realmente ir de adeus. Ela, por sua vez, revela que estava com Takayama porque ele era o único que a entendia, por serem iguais e, quando menos se espera, eles se beijam e vão para a fase 2. E aqui eu preciso abrir um parênteses, porque essa cena faz questão de focar no rosto dela e ela claramente não tá feliz.
Mas foi com ele por livre e espontânea vontade. Então, a esse ponto, eu tinha deduzido que foi desconfortável para ela por causa desse poder de ler a mente das pessoas tocando nelas. E como, né, isso aqui é toque-pacas, talvez fosse informação demais. Mas depois de ver o final, eu entendi que isso aqui pode ter sido uma pista plantada. História que avança, menino Ando tenta convencer o colega cientista da maldição viral, mas chama o Hugo e a gente já sabe o que isso quer dizer, e ainda vê a Sadako no Instagram. Ando convence o colega a tirar uma amostra dele para confirmar se ele tá com o vírus maldição. Mai dá um perdido nele e os dias do Ando terminam e na última noite ele vai até a casa da Mai, mas ela não tá lá. No dia seguinte, nosso protagonista não só sobreviveu, como ainda descobrimos que a amostra dele não tinha o vírus. Pois é. E meus amigos, é nessa última meia hora de filme que a história despiroca de vez. Ando segue a vida e de repente Mai aparece no hospital toda sorridente e no cio, pelo visto. Mas não demora muito até ela replicar a lambidinha patenteada da menina Sadako e a gente mata a charada. Quer dizer, esse cara, ele não tava puro quando escreveu isso aqui não. Bom, o sujeito publicou um livro em formato de papel higiênico, então, né, claramente um gênio incompreendido. Enfim, outro presuntinho é achado no duto de ventilação de um prédio que ironicamente se assemelhava a um poço e, para surpresa de 0 pessoas, era a menina Mai. E nesse momento a gente pensa, Sadako assumiu a forma dela, mas como ela voltou? Então, menina Mai tinha chamado o Hugo, lembra? Exato. Quando Ando vê o presunto, alguém informa que ela tinha sinais de ter tido um trabalho de parto, mas não encontraram nenhum bebê. Eu disse que a gente acabaria numa camisa de força. Vamos lá. Descobrimos que o colega do nosso doutor agora está com a mesma tosse e marcas do repórter e que a maldição viral atinge de formas diferentes a partir de onde é contraída. Se você ver o vídeo, vai de base pelo coração. Se ler o diário da Reiko, surge um tumor na garganta. Por que o diário ficou amaldiçoado e ainda está ajudando a espalhar isso, só que de uma outra forma? Sinceramente, eu já não ligo mais. Ando vai lá confrontar a Sadako Mai, acreditando ser a Sadako, usando a aparência da Mai, mas aí descobrimos que sim, aquele corpo é o que a Mai deu à luz e, pois é, já tá adulto e que na verdade Sadako e Mai estão habitando o mesmo corpo. Em algum momento, a Mai aceitou servir a Sadako com a condição de ter o Takayama de volta, e com essa mesma barganha, ela convence o Ando a ajudar, já que o conhecimento dele em genética seria necessário para implantar o DNA do Takayama num óvulo da Sadako Mai. E ele aceita para ter o filho de volta. O colega cientista também aceita ajudar para ter a vida poupada, e encerramos essa viagem de ácido numa praia. Mai deu à luz ao corpo que agora Mai e Sadako dividem, deu à luz ao filho do Ando e ao Takayama, e todos estão com a mesma idade que tinham antes. Sim, bizarrice com o selo Japão de qualidade. E por algum motivo, Takayama e Sadako Mai estão fazendo cosplay de Matrix, falando groselha pseudo-filosófica e prevendo futuros ainda mais caóticos do que a 1h30 que passei vendo esse filme. Fim de Ring Espiral. Eu sei que muito provavelmente você está se perguntando agora como pode ter saído de um filme tão bom para um tão ruim, e eu preciso admitir que esse filme não é ruim. Em quesitos técnicos, ele manteve o padrão do anterior. A questão é o enredo, que foi despirocando cada vez mais e culminou numa coisa inexplicável. E como se não bastasse, o próximo da lista é o The Ring 2, ou enfim, que lançou no ano seguinte, 1999, e esse dá continuidade aos acontecimentos do primeiro filme, só que dessa vez respeitando as regras estabelecidas lá. E nesse momento você deve estar se perguntando, se o 2 continua o que aconteceu no primeiro, ignorando esse filme, o Ring Espiral, então o que raios foi isso tudo e por que eu perdi tanto tempo falando dele? Por quê, meus amigos? Pasmem, mas essa loucura toda é canônica. Essa história de fato existe na trilogia original escrita por Koji Suzuki. Mas antes de tentar explicar tudo isso e apresentar minhas teorias, precisamos conhecer os outros 2 filmes, só que esse vídeo já ficou extremamente longo, então teria que deixar para uma parte 2. Se gostou do que viu, deixe seu gostei para me dar um apoio e se for do seu interesse continuar acompanhando os próximos vídeos, inscreva-se no canal. Eu também tenho um Twitter ou X para facilitar nossa comunicação conforme as pessoas forem chegando. Sinta-se livre para me seguir lá. Foi um prazer recebê-los e nos vemos na sua próxima visita.